Olá galera, eu sou Murilo Tasco, você está no canal Imposto de Renda Sem Frescura, o canal que mais cresce, a comunidade que mais cresce, e hoje nós vamos falar sobre um assunto que tem tomado as redes sociais, a famosa PJ. Hoje tá uma moda, eu vou abrir uma PJ, PJ. O que é PJ? PJ nada mais é do que uma pessoa jurídica, alguém que constituiu um CNPJ. E nós vamos estar falando sobre isso. Eu queria que antes você deixasse aqui nos comentários, coloca assim, Murilo, eu já tenho um CNPJ. Deixa aqui com a hashtag depois Pergunta Sem Frescura para que a gente possa estar trazendo mais conteúdo para você que é nosso seguidor aqui no canal. E vamos falar hoje sobre PJ ou CNPJ ou empresa limitada para médicos. Isso mesmo. Médico, ele pode ser uma pessoa jurídica? Pode. Em alguns casos, dependendo dos cenários, deve. Mas vamos conversar um pouco sobre isso, entender, porque nem todo médico é obrigado a ser um CNPJ. Mas se ele não tem um CNPJ, ele é obrigado a ser um profissional liberal e fazer o Carnê-Leão. Carnê-Leão é algo que ele muito bem elaborado, muito bem feito. Com a apropriação do artigo 104 da IN 1500, você consegue desdobrar muitas despesas dedutíveis e reduzir imposto. Redução de imposto significa mais dinheiro no bolso. Lembrando que a tabela progressiva do imposto de renda é onde os profissionais liberais precisam estar atentos, porque a tabela progressiva, como o próprio nome fala, é progressiva. O que isso significa? Quanto mais você ganha, mais imposto você paga. Depende. Um bom plano de conta para definido específico para a sua atividade significa menos imposto de renda pago. Qual a vantagem de abrir uma PJ para médico? E aí, o que você acha? Deixa nos comentários aí. Você é médico e pensa em abrir um CNPJ? Vamos caminhar. Inclusive, galera, eu sou professor de um curso 2.0 de Carnê-Leão, onde eu fiz um módulo para cada profissional liberal. Então, tem um módulo lá para você médico, onde eu explico todas as despesas dedutíveis possíveis, com base no artigo 104. Eu fiz um plano de conta exclusivo. Além disso, você tem um suporte direto comigo em até 24 horas, onde pode ser que surja uma dúvida. Murilo, apareceu essa despesa aqui para mim. Eu posso concluir que ela é uma despesa dedutível? Eu vou correr atrás, vou ver isso para você, vou pesquisar na legislação e te dizer se é ou se não é, se existe algum risco, porque existem algumas despesas dedutíveis, que é onde eu deixo claro. Eu sempre falo no ponto administrativo, mas que muitos, pela esfera judicial, conseguem ter êxito. Mas isso tudo também dentro do curso eu explico, é como se você estivesse numa sala de aula. E eu falo de uma forma muito simples, de fácil entendimento, mas muito objetiva para a sua atividade. Então, venha fazer parte da nossa classe, juntamente com os nossos alunos, é o curso que mais tem vendido no mercado. Afinal, ele é feito específico para você. Vamos falar um pouquinho sobre a rotina do médico. Rotina do médico autônomo é bem conhecido. Plantões, atendimento em clínicas e hospitais, recebimento direto no CPF, declaração de Carnê-Leão, ajuste anual. Muitos acreditam estar em conformidade, mas na realidade a carga tributária é muito alta. A gente está falando de 27,5%. É como se a gente tivesse aqui um terço do que o médico recebe deixando em imposto. É praticamente isso. Por isso a importância do que eu falei anteriormente sobre você ter um curso para poder conseguir fazer um plano de conta objetivo para a sua atividade e pagar menos imposto. A dureza da tributação no CPF no Carnê-Leão. Rendimento rendimento bruto. Coloquei um exemplo aqui para facilitar o entendimento. Eu acho que facilita quando a gente consegue dar um exemplo. Então vamos lá, 25 mil reais. Digamos que você conseguiu ali no plano de conta despesas dedutíveis no valor de 5 mil. Então a base de cálculo já não é mais 25. A base de cálculo é 20 mil reais. Então você tem a base de cálculo de 20 mil reais, onde você vai ter imposto de renda e INSS. Lembrando, o INSS é obrigatório para todo profissional liberal, para todo autônomo, e é 20%. Não tem aquela historinha de 11%. Já tem muitos vídeos aqui no canal onde eu explico isso. Corre lá, que lá eu consigo explicar direitinho, dando a base, dando a lei, para que você não tenha dúvida. Então, é 20%. Mas a Previdência Oficial, ela tem um porém. Médico, presta atenção agora aqui. Olha só, o limite para arrecadação do imposto do INSS é um salário mínimo, é o mínimo, e o máximo hoje, onde eu estou gravando o vídeo, 7.786,02. Mas Murilo, eu fiz em alguns
hospitais, algumas clínicas, os plantões, e eles já fizeram a retenção. Então você precisa bater esse valor. Digamos que 2.786,02 hospitais, clínicas naquele mês retiveram de você. Então você tem mais 5.000 ainda para poder estar oferecendo ao INSS. Você tem que ter esse controle. Aí você, na pessoa física, ultrapassou. Chegou a 10 mil reais. Você vai fazer o INSS em cima de 10 mil? Não, vai fazer em cima de 5. Porque 2.786,02 você já teve essa retenção dos CNPJs, entendeu? Nunca passa do limite porque você está jogando dinheiro fora. Então você tem 7.786,02. A simulação ficou da seguinte forma: INSS 1.557. Imposto de renda, R$ 3.460, total mensal, R$ 5.017, mais de 60 mil por mês. Por quê? Nota-se que nessa despesa dedutível de 5 mil, provavelmente ele não usufruiu de todo as despesas que ele teria direito, porque provavelmente ficou amparado naquele que a Receita Federal dá. Não veio as de custeio do artigo 104. Uma outra situação, chega a um certo valor que realmente não tem como. Por mais que você também tenha ali um carnê-leão justinho, ou então tenha bastante despesas, o imposto ele é maior, porque ela é progressiva. De 7,5% você pula para 15%, de 15% você pula para 22,5%, chegando a 27,5%. Então, talvez, nesse cenário aqui, o CNPJ ele vai ser melhor para você. A vantagem da tributação no CNPJ, a famosa PJ. Com a abertura da PJ, utilizando o KNAI 8650099, o cenário ele muda drasticamente, porque aí agora a gente está falando de PJ. Então a primeira mudança que vai ter drástica é aquela. Na pessoa física, tudo, doutor, que entrava no seu bolso era seu. A partir desse momento, tudo que entra agora é da empresa, é da PJ, não é mais seu. Ela que vai decidir quando, quanto e como vai te pagar, porque primeiro ela tem as obrigações dela, depois é feito. Quando não é feito dessa forma, existe um dado do IBGE onde a cada 10 empresas, 7 fecham em menos de 5 anos, justamente porque não tem um financeiro organizado, não tem um planejamento tributário, não tem um planejamento para a abertura da empresa. Isso tudo precisa andar a reboque. A burocracia na PJ é um pouco menos, então é um pouco mais, é um pouco maior. Então você precisa analisar se esse momento que você está faturando esse valor, se já compensa você ir. Ah, Murilo, mas eu não entendo nada dessa parte. Procure-nos, procure um profissional que entenda dessa parte, que vai sentar contigo e fazer um planejamento tributário. Nós aqui da Getasca Contabilidade, empresa a qual eu faço parte, nós temos várias empresas de médicos que se uniram para poder justamente prestar serviço a hospitais, prestar serviço à clínica. Nós fizemos um planejamento tributário, mostramos como seria o ideal para poder fazer a retirada de prolabore, a distribuição de lucro sem pagar imposto. Então tem uma série de vantagens, além de outras coisas que a gente vai estar conversando aqui mais para frente. Como, por exemplo, a imagem, você... Quando é uma PJ, dá uma segurança a mais. Quando você precisa adquirir um plano de saúde, sai mais barato. Quando você precisa comprar um carro, sai mais barato. Quando você precisa ter cadastro em fornecedores, em bancos, você consegue mais fácil numa PJ. Então tem uma série de facilidades. Não é só pagar menos imposto, mas a responsabilidade aumenta, a burocracia aumenta. Nem tudo são flores. Então você precisa ponderar e ver se realmente chegou o momento de você empreender. Aqui nós temos um cálculo simplificado em 6%, porque você está no anexo 5º, precisa ter um gasto com o pessoal acima de 28%, que é o fator R, para você vir para o anexo 3. Estando no anexo 3, você começa com 6%. Então tem aqui em cima desse valor que a gente estava passando, 1.500 de prolabore e mais 154 baseado. Total do mês, R$ 1.654. A diferença bem considerável. Como eu falei anteriormente, precisamos considerar que você vai ter legalização, vai ter a mensalidade de um contador, consultoria, você precisa de um jurídico, porque agora você tem uma PJ, você responde como uma PJ, mas ao mesmo tempo não confunde a sua pessoa física. Se você tiver um processo, não vai direto ao seu patrimônio, não vai direto à sua pessoa física, porque você tem a empresa que vai estar protegendo ali o seu patrimônio. Você responde em cima do capital social da empresa, não é direto na sua pessoa física. Então, isso é uma vantagem muito grande. Você vai precisar de um BPO, que você mesmo pode fazer, ou você pode contratar para que seja feito emissão de notas fiscais, pagamentos, conciliação bancária, toda a parte do financeiro você pode fazer,
ou terceirizar. E aqui na Getasca nós temos um produto que se encaixa direto no seu bolso. Existe um pouco mais de burocracia, impostos e o risco do negócio. Isso aí não tem como eu falar que não. Não é um mundo de flores. Tem as suas responsabilidades. Mas você, com o profissional certo ao seu lado, a chance de você ter sucesso é muito grande. Economia anual e os benefícios adicionais. Economia substancial. Potencial economia de mais de 40 mil por ano. Lucros isentos de IR. Todos os saques do lucro da PJ são isentos de imposto. A distribuição de lucro, ela tem isenção. Você não paga imposto sobre isso. Você paga sobre o seu prolabore, que é o olerite ou o contra-cheque que o funcionário tem, é o mesmo que o empresário tem para poder fazer retirada ali mensal dele. Mas a diferença, o lucro da empresa, e se for o lucro contábil, é maior ainda. Você vai poder colocar no seu bolso, vai declarar no imposto de renda e não vai pagar um centavo a mais por isso, porque você já pagou quando você emitiu a nota fiscal. Totalmente legal, com a contabilidade regular, sua PJ opera 100% dentro da lei, proporcionando segurança e tranquilidade. Aqui vai um alerta a você que está abrindo uma PJ apenas para cumprir uma exigência de um hospital, de uma clínica, de uma pessoa jurídica em geral. Sem vínculo empregatício, sua atuação deve ser como prestador de serviço e não como empregado. Se houver algum vínculo com relação a isso, a sua PJ ela pode ser descaracterizada, a personalidade jurídica dela, e a empresa ter que dar o vínculo empregatício e pagar retroativo. Olha só a confusão que pode dar. Outra coisa, sem subordinação. Você mantém sua autonomia sem ter que seguir ordens diretas ou horários fixos impostos pelo contratante. Isso é importante demais. Você segue o contrato alinhado entre as duas PJs. Olha, eu tenho que produzir tanto, entregar tanto. Eu vou ter um trabalho de tal a tal hora. Mas é tudo definido no contrato. Não é algo que ali o contratante vai estar exigindo de você como exige de um funcionário. E por fim, sem pessoalidade. A possibilidade de substituição por outro profissional qualificado reforça a natureza empresarial da relação. Digamos que só você pode fazer aquele trabalho. Opa, já tem pessoalidade. Já tem um item que pode gerar, sim, um vínculo empregatício. Não vou entrar nessa área, mas você precisa estar alerta com relação a isso. Cuidado, se a relação configurar CLT ou contrato direto com subordinação e pessoalidade, há o risco de descaracterização da receita com consequências tributáveis. INSS da PJ. Aqui é uma outra situação. Lembra que no início nós falamos que o profissional médico ele tem que recolher 20%? Já na PJ, e se ela tiver no Simples Nacional, é apenas 11%. 11% do prolabore que ele vai tirar é descontado ali dele. Mais nada, porque não tem o patronal. Quando está no lucro presumido ou no lucro real, aí tem os 20% que é da empresa sobre a folha de pagamento, entendeu? Então vamos lá, o médico tirou 10 mil reais, Simples Nacional, ele vai pagar R$ 1.100 de INSS. Se fosse na pessoa jurídica, ele pagaria R$ 2.000, R$ 900 de lucro. Isso aí em um ano, quanto que não se economizou? Faz as contas aí. É isso aí. Agora, se a empresa não está no Simples Nacional, ela paga 20%. Ela paga o R$ 1.100 mais R$ 2.000, porque a empresa é do médico mesmo. Então, ele vai estar pagando ali R$ 3.100. Muito cuidado, porque aí, nesse caso, você precisa ponderar se não valeria a pena continuar na pessoa física e não na pessoa jurídica. Por isso que eu sempre falo, não é só abrir um CNPJ, não é só contratar um contador ou um despachante para legalizar sua empresa. É fazer um planejamento estratégico para saber qual o regime melhor, qual o anexo você vai ficar melhor, para que você depois, abri, já fiz, estruturei tudo. Aí vem um DAS para você enorme para você pagar. Não valeu a pena, entendeu? O que acontece quando ultrapassar o limite? Eu quero muito que você ultrapasse o limite, significa que você está ganhando muito dinheiro, porque nós estamos falando aqui de 4.800.000, gravação de hoje. Se você passar de 4.800.000 nos últimos 12 meses, significa que você vai migrar para o lucro presumido. Mesmo assim, ainda vale a pena, porque no lucro presumido, nós estamos falando de mais ou menos
13,33% de imposto, fora o ISS, que daí vai dar algo em torno de 18%, 19%. Na pessoa física, a gente está falando de 27,5%. No Simples Nacional, a gente está falando algo em torno de 26% e 86%. Então, nesse caso, chegando nesse momento que você já está faturando aí, o lucro presumido, de fato, pode ser um melhor regime para você caminhar. Ah, Murilo, mas me falam tanto do lucro real, porque aí é receita menos despesa? Depende. Se você tem uma empresa muito enxuta, o lucro presumido vai ser melhor. E aí eu te mostro isso fazendo conta. Conclusão, se você é médico e tem um faturamento superior a R$10 mil e atua uma estrutura que permite uma relação empresarial, lembra que a gente falou da pessoalidade, da subordinação? Muito cuidado. Existe uma grande possibilidade de abrir uma empresa ser o melhor caminho para você. Reduz a carga tributária significativa, aumenta seu lucro líquido e tenha mais segurança jurídica e financeira. Não deixe seu dinheiro escorrer pelos dedos. Afinal, por mais que você faça um bom plano de contas no seu carnê-leão, mas quando você começa com faturamento muito alto, por mais que você tenha ali muita dedução, muita despesa dedutível, a PJ, ela com certeza, bem alinhada no anexo 3, no Simples Nacional, ela pode ser a melhor solução para você. Galera, de tanto me pedirem material nesse formato, eu acabei liberando aqui no canal para vocês, porque é um tipo de material que eu só libero dentro dos cursos. Infelizmente, eu não tenho mais tempo para conseguir esmiuçar e trazer mais detalhes, mas dentro do nosso curso eu consigo trazer de uma forma mais ampla, de uma forma com mais exemplos e, o mais importante, com suporte direto comigo. Então, venha fazer parte da nossa comunidade, venha ser meu aluno e esse tema de hoje, ele está específico para médico, mas serve para todos os profissionais liberais da área da saúde ou não, para que você venha refletir e ver se vale a pena. Está com dúvida? Nos procure, peça uma consultoria para ver se já está na hora de você se transformar numa PJ e começar a ter voos mais altos. Sucesso para você, aquele abraço, até o próximo vídeo. Valeu, galera!